Hola, hola, mi gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Espanhol Entre Páginas, onde eu trago obras da literatura e te mostro como você pode aprender espanhol através dessa leitura, ou melhor, dessas leituras. E hoje a gente vai conversar sobre um livro curto, mas extremamente intenso, a obra da escritora colombiana La Perra, de Pilar Quintana, ou A Cachorra, como foi publicado comumente aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Essa aqui é a minha edição em português. Afinal, esse é um livro que pode ser desconfortável em vários momentos, porque fala de temas delicados e humanos sem romantizar principalmente a maternidade. Mas é justamente por isso que ele é um livro excelente, não só como leitura literária, mas também como ferramenta para quem quer desenvolver o seu espanhol. Se você gosta de histórias fortes, psicológicas e com uma carga ali emocional, fica comigo até o final, pois hoje a gente vai falar sobre, nessa nossa série Espanhol Entre Páginas, ou La Perra en Español, de Pilar Quintana, que é uma autora colombiana contemporânea, virtuosas, que tem ali também conflitos sociais atravessados por relações familiares, por desejos, por frustrações e sobrevivência. Ela escreve uma linguagem que pode parecer simples a princípio, mas é extremamente precisa na sua construção, e algo que eu gosto muito nessa escritora é que ela traz frases curtas, das quais não precisam ser enormes, para causar ali um certo desconforto e criar uma tensão no leitor. O estilo dela é bem direto, enxuto, mas sensorial, e a narrativa de La Pera se passa em uma região costeira da Colômbia, um lugar marcado pela natureza, pelo calor, pela mata, pelo mar, pela pobreza, por uma sensação constante de isolamento. A obra aqui vai te trazer, e aí você precisa ter isso em mente, um cenário onde ele não é somente um pano de fundo, a natureza ela não funciona somente como algo habitacional da personagem, mas também como parte da narrativa. Mas do que se trata especificamente A Cachorra, da Pilar Quintana? Aqui a gente acompanha a história de uma mulher chamada Damares. Ela é uma mulher que vive com o seu marido, rotina dura, com muito poucos recursos, sem muita perspectiva de mudança, em um ambiente onde a vida é marcada pelo trabalho, pela repetição, pelo silêncio, somente pela sobrevivência. Afinal, só existe uma questão central na vida da Damares, além, obviamente, dessa vida rotineira, que é o desejo de ser mãe. O livro vai tocar fundo nessa temática, e é uma temática muito sensível para algumas mulheres, mas nesse caso especificamente aqui, a Pilar Quintana toca muito fundo em um aspecto sobre a maternidade muito real, de uma maternidade que não é idealizada nem como algo extremamente lindo, belo, o tempo todo. Ao contrário, ela traz aqui uma desestruturação desse ideário da maternidade, trazendo também as frustrações, o vazio, a cobrança e uma ferida em um determinado momento em que a Damares, principalmente após adotar uma cachorra, acaba ocorrendo nessa relação que meio que se assemelha a uma relação mãe e filha. Afinal, a cachorra começa a ocupar um local emocional muito importante na vida da Damares, e nesse ponto que o livro fica ainda mais interessante, mais inquietante, que é atravessada por expectativas, por carências e também por frustrações. Principalmente, ela é atravessada por um tipo de afeto que às vezes bonito, e em outros momentos extremamente cruel. E esse é um livro que fala muito sobre solidão, sobre esse aspecto especificamente, dos desejos, do abandono, dos anseios e frustrações que não só a maternidade, mas a vida também, ela acaba empregando nessa figura aqui especificamente, nessa mulher chamada Damares, e acredito e arrisco dizer, em grande parte das mulheres, com relação à questão da maternidade. E o que eu acho mais forte é que a Pilar Quintana, ela não tenta explicar demais o que está acontecendo, situar o tempo todo o leitor do que está ocorrendo com a personagem. Ela mostra, ela deixa você sentir, ela deixa você, enquanto leitor, descobrir o desconforto, e isso é muito poderoso quando se trata de literatura. Pois eu sempre falo que a literatura, para ser algo memorável para mim, ela precisa me tirar do conforto. E eu diria que La Pera é uma obra que trabalha muito bem essa tensão. Não tem grandes acontecimentos o tempo todo, mas tem uma sensação constante de incômodo. De literatura que eu gosto muito, que é uma literatura que não precisa gritar, porque o impacto vem justamente do silêncio, do que não é dito, do que está nas entrelinhas. E a Damares é uma personagem extremamente complexa. Acho importante dizer isso. Você pode amar essa personagem em alguns momentos e odiá-la em outros, porque ela é construída para ser humana e não para ser amada. Sabe, você enquanto leitor vai sentir um pouco essa sensação ambígua com relação a essa personagem, e assim somos nós seres humanos. Como eu posso aprender, afinal, esse é o intuito da nossa série, com essa obra La Perra, de Pilar Quintana. Mas agora essa é a parte prática desse vídeo especificamente, com relação ao uso dessa obra para o seu aprendizado da língua espanhola. Bem, se você está no nível iniciante do espanhol, eu não recomendo La Pera, da Pilar Quintana. Agora, se você está no nível B1, B2, eu indicaria A Cachorra, da Pilar Quintana. Pois se você está no início, por que eu não recomendo? Porque pode ser frustrante para você, que está no começo, não conseguir entender 100% de tudo que a Pilar traz aqui, que acaba pegando muito para quem está no começo ali e acabar se sentindo frustrado e não avançar. Então, a minha estratégia com a leitura desse livro, pega essa leitura e divide ela em blocos. O livro ele é curto, ideal para você ler em pequenos blocos. Por exemplo, se hoje eu li 5 páginas, na próxima vez que eu for lê-lo, eu já aumento, né? Como diz a Dilma, a gente dobra a meta.
para 10 páginas por dia. O segredo aqui não é a velocidade, é a consistência. E por isso que esse livro funciona tão bem, porque você pode começar e terminar e ter a sensação de que conseguiu concluir a leitura compreendendo todas as nuances de A Cachorra. Além disso, eu te recomendo também que você também pode ampliar o teu vocabulário com esse livro, pois ele é excelente e riquíssimo em palavras do cotidiano. Você vai aprender palavras relacionadas à casa, a desejos, a comida, a emoções, a maternidade, ao corpo, a natureza também, que é muito presente nessa obra da Pilar. Então você vai aprender aí um vocabulário riquíssimo de emoções que vai fazer com que você amplie o seu vocabulário. Mas aqui vai uma dica que muda completamente esse jogo. Você não precisa anotar todas as palavras. Só vai anotar as palavras que aparecem em mais de uma vez, com maior recorrência na narrativa, e as palavras que você sente que pode usar no teu cotidiano. Afinal, como eu sempre costumo dizer para vocês, não adianta aprender, não adianta decorar várias palavras soltas se você não as coloca em prática. Então, a questão aqui é justamente você pegar essas palavras e utilizá-las no seu cotidiano. Você aprender a gramática na prática, pois aqui esse é um ponto valioso desse livro. A obra tem muitos trechos narrativos e descritivos que te ajudam principalmente a você aprender na prática a diferença entre pretérito indefinido e pretérito imperfeito, por exemplo. Então vale muito a pena se atentar a esses momentos que essa narrativa te traz com relação ao uso e o aprendizado da gramática. É uma das coisas que mais confundem estudantes da língua espanhola. Então o exercício aqui com essa obra é muito simples. Você pega um trecho curto e marca ações pontuais que estão indefinidas, descrições e hábitos que estão no pretérito imperfeito, e depois você reconta aquele trecho com as suas próprias palavras, mesmo que você erre a estrutura, mesmo que você não consiga, a princípio, formular uma estrutura muito extensa, o objetivo não é a perfeição. O objetivo é treinar o seu cérebro e, principalmente, você cada vez mais se desafiar. Afinal, como eu falei, ele é recomendado para quem está no intermediário. Exercício que eu também recomendo, se você for pegar essa obra da Pilar, dando frases curtas que a personagem utiliza e ressignificando, reescrevendo os sentimentos dela com os seus sentimentos, com as suas palavras. Você escreve 5 frases sobre você usando esse vocabulário, pois isso cria uma conexão com a língua. E uma dica que eu quero muito que você faça com relação a qualquer leitura é que você leia em voz alta. Muitos estudantes acabam esquecendo de fazer isso, leem somente ali com os olhos, só que a gente está falando de um estudo que a gente quer que seja ativo. Então, além de fazer essa leitura, faça ela em voz alta, ali um trecho específico e leia e treine aí o ritmo, a tua pronúncia, entonação e fluidez. Ah, mas eu não sei como se pronuncia essa palavra especificamente aqui nesse trecho. Joga no tradutor e ouça ali como ele está falando e repita também. Isso pode ajudar você cada vez mais a melhorar também a sua pronúncia, pois sim, com literatura também é possível praticar a nossa fala no espanhol. E além disso, escolha um trecho, um parágrafo por dia e leia 2 vezes. E grave um áudio de 20 segundos. E em uma semana você vai perceber uma completa diferença após fazer todas essas dicas que eu dei para vocês ao longo desse vídeo, que é justamente o intuito dessa nossa série de Espanhol entre páginas. La Pera foi a obra dessa semana, a obra desse mês. Uma obra curta, mas extremamente densa, humana, desconfortável, mas muito bem escrita pela Pilar Quintana. E para quem estuda espanhol, ela é excelente porque tem uma linguagem direta, tem um vocabulário cotidiano, trabalho passado com naturalidade, tem expressões emocionais e traz um contexto colombiano, dessa autora colombiana, que na nossa primeira série eu trouxe um escritor mexicano, agora a gente parte para a Colômbia com Pilar Quintana. Então, se você gostou desse episódio, se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e me diz aqui nos comentários se você já leu essa obra especificamente, se você nunca havia lido, nunca havia conhecido a Pilar, comenta aqui pra mim. E também, obviamente, comenta qual o próximo livro, a próxima obra latina ou hispano-americana que você quer ver aqui nesse episódio da nossa série de Espanhol entre páginas. Es eso, nos vemos en el próximo contenido y un beso. Hasta luego. Chao.